Bom, pessoal, então vamos começar aqui nossa videoaula, né? Eu vou estar começando a frente 3. Eu tinha acabado a frente 2, tinha faltado só a parte de teorema dos senos e dos cossenos, né? Lei dos senos e dos cossenos, que eu acabei mandando um vídeo para vocês da plataforma do Explica Mais. É bem simples a aplicação. E agora eu tô começando aqui a frente 3, tá? Então, frente 3, caderno 1 aí pra gente, e vai falar de geometria, perfeito? Então, 5 tópicos aí de geometria. Ah, então, o primeiro tópico que a gente vai falar, pessoal, são as relações métricas no triângulo retângulo, né? Então, primeiro de tudo, vamos entender como a gente nomeia os lados de um triângulo, né? Então, eu tenho aqui os vértices, certo? A, B e C. Sempre oposto ao vértice, vou ter a letra minúscula. Então, ó, o lado Azinho é oposto ao vértice A. O lado Bzinho é oposto ao vértice B e o lado Czinho é oposto ao vértice C, tá? Então é assim que a gente acaba dando nome aos bois aí no triângulo retângulo. Perfeito? Vamos tentar identificar os principais elementos que compõem aí o triângulo retângulo, né? Então, o primeiro elemento que a gente vai identificar é a hipotenusa, né? Então esse segmento BC aqui, ó, tá? É a hipotenusa. Ela é o maior lado do triângulo retângulo que fica em frente ao maior ângulo, que é o de 90 graus, perfeito? Então a hipotenusa aí, a medida dela é A, tá? Então a gente denotou por A, perfeito? Aí a gente tem o AC e o AB, né, ó? Segmento AC, perdão, AC e AB, perfeito? Então, segmento AC e AB a gente chama de catetos, tá? Cada um mede B e C respectivamente, nesta ordem, tá? A gente diz que o AH na verdade, né? AH é a altura relativa à hipotenusa, então a hipotenusa é esse segmento, a altura do triângulo é justamente o segmento que vai fazer 90 graus em direção ao vértice aqui, né? Então, a altura relativa à hipotenusa AH. Aí, perfeito? Agora vamos pensar o seguinte. Imagina que eu coloco uma lâmpada aqui em cima, né? Ó. Imagina que eu tenho um triângulo tridimensional aí e eu coloco uma lâmpada bem aqui em cima. Eu vou projetar uma sombra, né? O cateto B e o cateto C vão gerar sombras, né, pra gente. Então, se você observar esse segmento CH aqui, ó, a gente diz que ele é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa e a gente dá o nome da medida dele de M. Perfeito? Então é uma projeção ortogonal, tá? Ortogonal porque a gente imagina que tem uma luz fazendo 90 graus aqui, certo? Com essa altura, tá? Uma luz paralela a esse plano da hipotenusa, certo? Então, se CH é a projeção do cateto AC, B, BH aqui é a projeção do cateto AB, né? Então eu coloco a lâmpada aqui, ó, e a projeção do cateto AB vai ser justamente o BH, tá? Então esses são os principais elementos que a gente vai trabalhar aí, perfeito? Uh, então tá, a gente tem algumas relações que são interessantes trabalhar aí, né? No triângulo retângulo. Que as demonstrações delas são feitas por semelhança, né? Então, eu vou acabar não demonstrando aqui, porque o meu foco aqui vai ser fazer mais exercícios mesmo. Mas quando a gente chegar em semelhança, dá pra gente comentar. Mas é muito tranquilo demonstrar essas relações, tá? Que valem num triângulo retângulo. Então vamos lá. A primeira delas é a seguinte, ó. Ela diz que o quadrado da medida de um cateto é o produto da sua projeção pela hipotenusa, tá? Então, b ao quadrado é m vezes a, tá? É a primeira relação que a gente vai acabar usando aí, perfeito? A outra relação é basicamente igual à primeira, só que com outro cateto, né? Então, c ao quadrado, que é o lado AB aqui, certo? É a projeção vezes a hipotenusa. Tranquilo? A terceira relação, que é uma mistura dessas duas, na verdade, é uma mistura dessas duas aqui, na verdade, é muito conhecida, que é o Teorema de Pitágoras, né? Então, o Teorema de Pitágoras fala que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Tranquilo? Uh, a quarta relação diz que a altura ao quadrado é o produto das projeções. Perfeito? E a quinta diz que A vezes H é igual a B vezes C. B vezes C. A altura vezes a hipotenusa
é igual a este cateto vezes este cateto, tá? Inclusive na apostila de vocês tem discriminado cada uma dessas demonstrações, né? Lá na página 276, se você for, ele faz as relações aí e mostra cada uma delas pra gente, que vale, tá? Então é só por semelhança mesmo. É que como o tópico não falou de semelhança ainda, o próximo capítulo seria o de semelhança, eu acabei por não destrinchar, perfeito? Então, essas 5 relações valem num triângulo retângulo e elas vão ser bem bacanas pra gente. Elas vão conseguir expressar bastante coisa aí pra gente, tá? Bom, dessas relações, a mais conhecida ali é o Teorema de Pitágoras, né, pessoal? A quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Essa aqui, né? Tem algumas aplicações que a gente pode ter para calcular, por exemplo, a diagonal de um quadrado de lado A, né? É como se fosse uma fórmula, no caso, né? Você não precisa ficar calculando, né? Toda hora. Então imagina um quadrado aí de lado A e a gente quer expressar a diagonal em função do lado, né? Então, se você reparar, o quadrado ele tem um ângulo de 90 graus aqui, né? Ó. Então, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, né? De hipotenusa D. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o que acontece aí com a gente, né? A gente sabe que D quadrado é igual a quadrado mais A quadrado, certo? O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Só que A quadrado mais A quadrado é justamente 2A quadrado, né? E aí, se eu extrair a raiz dos dois lados, né? Do D quadrado e do 2A quadrado, eu vou ficar que D é 2 raiz quadrada de 2A quadrado, perfeito? E aí eu posso tirar esse A quadrado da raiz, ou seja, a diagonal em função do lado é A raiz de 2, A raiz quadrada de 2, tá? Então, se você tem um quadrado de lado 5, a diagonal dele mede 5 raiz quadrada de 2. Se você tem um quadrado de lado 10, a diagonal dele mede 10 raiz quadrada de 2. Essa relação sempre vai permanecer. Você não precisa usar o teorema de Pitágoras toda hora para calcular o tamanho da diagonal. Tá? É sempre a medida do lado que multiplica a raiz quadrada de 2. Tá? Outra aplicação que também dá uma fórmula pra gente é a altura de um triângulo equilátero. Né, ó? Então vamos supor que a gente tem um triângulo equilátero aí de lado L, né? Então, equilátero porque ele tem todos os lados de mesmo tamanho, né? Ó. Imagina aqui que você tem uma altura, a altura vai fazer 90 graus aqui, né? Então, altura, lado, e aí, como é um triângulo isósceles, né? Todo triângulo equilátero também é isósceles, tem L sobre 2 para cada lado, né? Metade de L para cada lado. E aí, você aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, ó, o que a gente vai obter? A gente vai obter que o L ao quadrado, que está fazendo o papel de hipotenusa aqui, é a soma do quadrado dos catetos, H quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, perfeito? Que são os nossos dois catetos aí, né? Por propriedade da potenciação, pessoal, esse L sobre 2 ao quadrado, eu posso distribuir o quadrado, vai ficar L quadrado sobre 2 ao quadrado, que vale 4, perfeito? Então, o nosso trabalho aqui vai ser isolar o H, né? Ou seja, joga o L quadrado sobre 4 para a esquerda. A gente vai ficar com o seguinte, né? Ó, que H quadrado é L ao quadrado menos L quadrado sobre 4. Perfeito? A gente vai calcular o MC aí, né? Entre o L quadrado, entre o 1 e 4, né? Que é o 1 é o denominador do L quadrado. A gente vai obter o seguinte, ó. Que H quadrado vai ser 4L quadrado menos o L quadrado. Todo mundo dividido por 4. Tá? Então, uma adição de frações aí, né? E aí, 4L quadrado menos L quadrado dá pra gente 3L quadrado, tá? Reparem que, simultaneamente, eu passei raiz quadrada, né? Aqui e aqui, né? Ó. Então, raiz quadrada de H quadrado ficou H, e raiz quadrada de tudo isso, aí 4L quadrado menos L quadrado, ficou 3L quadrado. Perfeito? Todo mundo dividido por 4. Bom, o 4 vai sair da raiz como 2, o L quadrado vai sair da raiz como L, ou seja, a altura de um triângulo equilátero
vai ser L raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou seja, se você tiver um triângulo equilátero de lado 5, a altura dele vai ser 5 raiz quadrada de 3 sobre 2. E assim sucessivamente, né? Para quaisquer que sejam os lados do meu triângulo equilátero. Perfeito? Então são duas aplicaçõezinhas aí bacanas do Teorema de Pitágoras. Bom, pessoal, em relação ao Teorema de Pitágoras, a apostila de vocês traz aí algumas ternas, né, algumas ternas pitagóricas, né? O que seriam isso? Seriam números inteiros que satisfazem o Teorema de Pitágoras, né? Na verdade, todo triângulo satisfaz o Teorema de Pitágoras, né? Mas nem todo triângulo vai ter números inteiros. Então, os principais que a gente tem é o 3, 4, 5, o 5, 12, 13, 8, 15 17, que é os que estão aí na primeira coluna, tá? E os outros são múltiplos dele, tranquilo? Inclusive até o 5, 12, 13 tem um exercício que a gente vai acabar usando ele, que no fim a gente sabe que vai... Que se você sabe que um cateto mede 5 e outro 12, a hipotenusa vai medir 13. Então, esses três aí são os principais. Pessoal, a gente tem essa outra propriedade aí dos triângulos retângulos que também é bem interessante, ó. A gente vai inclusive usar ela nessa videoaula. Ela diz o seguinte: se você tem um triângulo que está inscrito numa circunferência, o que é estar inscrito, né? Então, está inscrito quer dizer que os vértices do triângulo estão na circunferência, certo? Do jeito que está aí. Então, se você tem um triângulo inscrito numa circunferência e um dos lados dele é o diâmetro, quer dizer que esse triângulo é retângulo, tá? E a recíproca também é verdadeira. Se você tem um triângulo retângulo inscrito numa circunferência, um dos lados dele vai ser o diâmetro, tá? Então a gente vai usar isso para argumentar. Assim, vai aparecer o exercício, aí você vai ter que usar alguma relação, mas você precisa mostrar que o triângulo é retângulo. Aí você vai falar assim pro seu leitor: ó, esse triângulo é retângulo porque um dos lados dele é o diâmetro da circunferência, tá? Então essa propriedade é uma propriedade interessante que a gente vai acabar usando também, tá? Então vamos fazer exercício aí. Bom, pessoal, então a gente vai resolver aí os exercícios do caderno 1 ainda, né? Agora frente 3, página 279. O primeiro exercício diz o seguinte, ó. Vamos calcular o valor de M na figura, né? Onde C é o centro do círculo de raio 10, tá? Só para diferenciar aqui, né, ó, circunferência é só a bordinha, círculo é como se fosse a parte de dentro também, né? Então, primeira coisa que é bom a gente reparar, isso mais uma prova dissertativa, tá, pessoal? É bom reparar e é bom escrever em provas dissertativas. Para múltipla escolha não precisa escrever não, né? Mas é isso aqui, ó, que o triângulo ABD, eu coloquei letras aqui, tá? Só pra gente situar o triângulo, é retângulo. Tudo que eu vou fazer depende dele ser retângulo, tá? E como é que a gente garante que ele é retângulo? Justamente por aquela propriedade que a gente acabou de ver, né? Então, se você tem um triângulo e um dos lados dele é o diâmetro de uma circunferência, então, um triângulo que está inscrito na circunferência e um dos lados dele é diâmetro da circunferência, esse triângulo é retângulo. E ao contrário também vale, né? Se ele for retângulo e tiver inscrito na circunferência, um dos lados dele é o diâmetro, tá? Então vale a ida quanto a volta. Tanto a ida quanto a volta, perfeito? Então a gente sabe que esse triângulo aí é retângulo, tá? Sabendo que ele é retângulo, aí a gente pode aplicar as relações métricas, né? Então, olha só, vamos pensar aqui comigo, né? Você tem relações que... Você tem as fórmulas, as relações que vão relacionar os lados aqui do triângulo retângulo, né? Inscrito com as projeções, ou só os lados. Mas o interessante aqui é não trabalhar com os lados, certo? Para a gente não ter que descobrir eles. Então, o que a gente tem aqui, né? Ó, a gente sabe que o raio é 10. Então, se a gente sabe que o raio é 10, a gente sabe o diâmetro também, né? O diâmetro é o dobro do raio. Então, a gente sabe que esse diâmetro aí, ó, vale 20, perfeito? Então, vamos tentar ver quem está fazendo o papel de quem aqui, né, na história. Então, ó, o 6 é a altura, né? Não é qualquer altura.
É a altura relativa à hipotenusa, né? E o 20 é a hipotenusa. O 20 está fazendo o papel de A aqui, né? Então, para eu relacionar, pera lá, eu quero descobrir essa projeção, certo? Se você for pensar em qual das relações vão relacionar a projeção, uma você vai precisar desse lado, não é bom, né? Na verdade, só tem uma que você não precisa do lado, né? Que é h² é igual a m vezes n, né? É o produto das projeções. Só que eu não tenho essa projeção aqui. Ou será que tenho? Tenho, né? Por quê? Se toda a hipotenusa vale 20 e esse pedaço vale m, esse pedaço vale 20 menos m. É o que falta para chegar no 20, né? Porque 20 menos m mais m, justamente o 20. Então, agora eu estou trabalhando só com as projeções estão usando só m, só a incógnita m, e eu consigo relacionar elas com a altura, tá? Então, é essa a relação que a gente vai usar. Então, h², a altura relativa à hipotenusa ao quadrado, é o produto das projeções. A altura eu sei que vale 6, certo? A altura vale 6, então 6 ao quadrado. O m é m mesmo. E o n aqui está valendo 20 menos m, né? Então, h² é igual a m vezes n. Caímos numa equaçãozinha aí, né? Vamos resolver. Aplica a propriedade distributiva, então. Trinta e seis é 20m menos m². Reescrevendo toda essa equação, então, joga o m² fora, vai positivo. O menos 20m vai negativo. Não, pera lá. O menos m² vai positivo e o 20m vai negativo, né? Perfeito. E aí a gente caiu numa equação de segundo grau, né? E aí você tem a opção de resolver por Bhaskara, por subproduto, né? Isso é à frente do outro professor, né? Então eu vou optar pela subproduto aqui. Detalhe, se você não lembrar como que resolve nenhuma técnica, vem de zap que eu acabei de montar um material disso para o pessoal dos nono ano, tá? Então manda para mim no privado que aí eu tô conseguindo enviar também, perfeito? Então vamos resolver por soma e produto, né? Então a gente sabe que a soma das raízes aqui tem que dar 36, certo? Perdão, a soma tem que dar 20, que é o B de sinal trocado, e o produto tem que dar 36, né? Que é o C da equação aqui, né? Então pensar em dois números aí, né? Faço na ideia. 2 e 18, né? Ó. Então, 2 mais 18 dá 20. 2 vezes 18 dá 36, ok? Então, a solução aqui dessa equação, ó, 2 e 18. Só qual que é o ponto, né? Qual dos dois é? Vamos parar para pensar o seguinte, né? Por que deu 2 e 18? Porque pense comigo, se o m valer 2, quanto que vai valer esse pedaço? 20 menos 2, 18. E se o m valer 18, quanto vai valer esse pedaço? 20 menos 18, 2. Então, tanto faz, né? Só que é uma questão de alternativa.
E se você observar nas alternativas, entre 2 e 18, a única que está na alternativa é a letra B, que vale 2, tá? É a letra B, perfeito? Se tivesse 18, aí nas alternativas, aí era uma questão anulável, tá? Então você chegava aqui, obtinha duas raízes aí, mas só uma delas pode ser, tranquilo? Meus vizinhos são porra louca. Perfeito, pessoal. Mania de sala de aula ficar perguntando perfeito. Bom, temos aí questão 2, né? Ó. Diferente dos balões comuns, os balões meteorológicos são produzidos com uma borracha natural, blá, 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 blá. Dois jovens pesquisadores, João e Diego, decidiram lançar um único balão meteorológico para fazer um estudo. Após o lançamento, em um dado momento, João estava a 8 km do balão. Então temos aqui, e o Diego a 15. Então temos aqui o mal acabado do João, estava a 8 km. E o Diego estava a 15, certo? Sabe-se que o balão subiu verticalmente durante o percurso e que a distância entre os pesquisadores naquele momento era de 17 km. Vamos botar a unidade para o pessoal da física não ficar magoado, né? Oito feio. Observe a figura lá. Então, B de balão, J de João e D de Diego. Desconsiderando a curvatura da Terra, que a Terra não é plana, gente, pode-se afirmar que a altura aproximada desse balão era D. Uma outra coisa que eu acabei colocando, mas é bom a gente notar, tá, pessoal? Ele falou o seguinte, ó. Sabe-se que o balão subiu verticalmente. Então, esse ângulo de 90 graus eu só coloquei por causa dessa informação, tá? Ele disse que subiu verticalmente, então com 90 graus, tá? Senão não tinha garantia. O balão podia desviar para um lado, para o outro, perfeito? Mas como ele disse que é vertical, então tá aí pra gente. E a gente quer saber a altura, né? A altura do balão. Perfeito? Primeiro de tudo, esse triângulo é retângulo? Então, fica a nossa dúvida. A gente só pode aplicar as relações métricas se a gente souber que esse corno desse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Bom, acabei colocando, mas a gente não sabe. Como que a gente sabe se é de 90 graus ou não? Então, é uma terna pitagórica, né? Ó. 8, 15, 17, será que é mesmo? Vamos ver, né? Então, ó, vamos argumentar. Se for uma questão dissertativa, argumenta para o seu leitor, né? Então, triângulo. J. BD é retângulo. Pois. E aí, como que a gente argumenta que é retângulo, né? Ele é retângulo se valer o teorema de Pitágoras, certo? Então, pois 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado é 17 ao quadrado. Só para verificar, né? Só para desencargo de consciência, né, pessoal? 8 ao quadrado é 64, 15 ao quadrado é 225, 17 ao quadrado, nem lembro. 49 vai 4, 7 vezes 1, 7, 11. Baixa 1, 7, 1, 9, 8. É isso mesmo? 289? 4 mais 5 dá 9, 6 mais 4 dá 8, 289. Tá certo. Então, escrevendo isso numa prova dissertativa, você está justificando
o porquê que você vai usar as relações métricas. Porque você garantiu que esse triângulo é retângulo, certo? Bom, então já que agora a gente sabe que ele é retângulo, vamos aplicar alguma relação métrica. Então olha só que bacana. Eu tenho todos os lados do triângulo e eu quero descobrir a altura relativa base, né? Qual das três não, perdão. Qual das relações métricas que a gente pode usar aqui, né? Então a gente pode, o 8. O 8 está fazendo papel de B, o 15 está fazendo papel de C, o 17 está fazendo papel de A. A vezes H é igual a B vezes C. Perfeito? Então, a hipotenusa 17, a altura que eu quero saber, o B vale 8, o C vale 15. Então, minha altura vai dar 8 vezes 15 dividido por 17. Fazendo uma rápida conta de cabeça, então essa altura vai dar aproximadamente 7 quilômetros. Perfeito? 8 vezes 15, aí pra gente, né? 4 vezes 30 dá 120, 120 por 17, aproximadamente 7 quilômetros. Vai dar 7,05, alguma coisa. Mas aí a pergunta dizia isso, né? Falava o seguinte, ó. Cadê? Desconsiderando a curvatura terra, podemos afirmar que a altura aproximada desse balão, então no caso, 7 quilômetros. Letra C de Carlos. Tempinho para vocês darem um print. Bom, já se você observar o exercício 3, né, ó, ele fala o seguinte: qual a medida da maior altura de um triângulo de lados 3, 4 e 5? Então, o triângulo de lados 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo, certo? Como a gente acabou de ver na teoria, é um trio pitagórico, né? É um trio pitagórico porque tem aqui os valores sendo números inteiros, certo? E satisfaz o teorema de Pitágoras. Então, a maior altura, no caso, seria esse lado valendo 4. É simplesmente observar o lado, letra C. O 4 a gente vai precisar aplicar alguma fórmula, né? Ó. Então, determine a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo cujos os catetos medem 6 e 8 centímetros. Não coloquei unidade aqui, né? O pessoal da física vai me xingar um pouquinho, mas caguei pra unidade, né? Então, a ideia é o seguinte: triângulo retângulo, lado 6, 8, o terceiro tem que sair de modo meio que imediato, né, pessoal? Vale 10. Vamos botar a unidade aqui, não. 10 centímetros. É um múltiplo do 3, 4, 5, né? Ó, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8, 5 vezes 2 dá 10. Tranquilo? E aí a gente pode relacionar a altura com todos os lados, né? A, B e C, usando a relação que a gente acabou de ver. Então, no caso, o 10 aqui está fazendo papel de A, né? Vamos botar nome aos bois aqui, não. A, B e C. Então, A vezes H é igual a B vezes C. A vezes H é igual a B vezes C. 10H é igual a 6 vezes 8. Ah, pessoal. H, 48 sobre 10. Ou seja, o H, 4,8 centímetros. Tranquilo? Letra?
B de bola. Esse negócio de ficar em casa não tá fazendo bem. Enfim. Exercício 5, pessoal. Sabe-se que a hipotenusa de um triângulo retângulo tem 5 raiz quadrada de 5 centímetros. Então, a hipotenusa, maior lado aí, certo? E a soma dos catetos é igual a 15 centímetros. As medidas em centímetros dos catetos são? Quer saber quem são os catetos? Quanto vale os catetos? Então, pessoal, a ideia vai ser simples. Ó. Vamos chamar esse lado de x. Eu sei que a soma dos dois dá 15. Então, esse lado aqui vai ser quanto? 15 menos x. Eu tenho que parar de fazer pergunta retórica. Você está gravando com uma câmera. Por quê, né, pessoal? Se o x valer 2, 15 menos 2, 13. 13 mais 2, 15. Se o x valer 5, aqui vai valer quanto? 15 menos 5, 10. 10 mais 5, 15. Perfeito? Então, é o que falta para chegar no 15. Porque 15 menos x mais x, 15. Essa é a ideia. Tranquilo? E aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, quinze menos x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 5 raiz quadrada de 5 ao quadrado. Perfeito? Para de pergunta retórica. Você está sozinho. Caso você não se recorde, também me cobre isso aqui, tá? É um trinômio do quadrado perfeito. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Perfeito? Então, tudo isso que eu desenvolvi aqui, ó, tá aqui. Não se esquecendo do x ao quadrado. Por propriedade, eu posso distribuir esse 2 aqui, né, ó, esse potência aqui, né? Então, isso aqui é 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, como é que ficou nossa continha aqui, né, pessoal? 2x ao quadrado menos 30x mais 225. 5 ao quadrado dá 25. Raiz quadrada de 5 ao quadrado? 5, certo? Perfeito? Isso aqui dá 125, né? Então, ó, 2x ao quadrado menos 30x mais 225 igual a 125. Perfeito? Joga para cá. 2x quadrado menos 30x mais 100 igual a 0. Divide por 2 em ambos os lados. Então, x ao quadrado menos 15x mais 50 igual a 0. Já estamos craque na soma e produto. Qualquer coisa, se não tiver craque, vem no zap. Então, a soma dando 15 e o produto 50, pessoal. 5 e 10, né? Mesma situação que a gente tinha feito no exercício atrás aí, né? Ou x é 5, ou x é 10. Perfeito? Resolvendo essa equação, tá? O professor não lembra como resolve. Acabei de montar um vídeo disso, pessoal. Vem de zap. Então, soma 5 mais 10, 15, produto 5 vezes 10, 50. Tá? Então, tanto faz, né? Aqui, se aqui for 5, aqui é 10. Se aqui o x for 5, não. Aqui teria 10 e 5 ou 5 e 10, tanto faz. Os dois catetos, um mede 5, outro mede 10. Essa é a ideia. Letra D. De dado. Bom, nesse exercício 6 da UERJ, vamos lá. Ó. Segundo os historiadores da matemática, a análise de padrões, como os ilustrados a seguir, possibilitou a descoberta das triplas pitagóricas. E aí ele dá essa figura aí pra gente, né? Na verdade, essas figuras, né? Figura 1, 2, 3, 4 e 5.
Observe que os números inteiros 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado estão representados, respectivamente, pela segunda, terceira e quarta figuras. E satisfazem o Teorema de Pitágoras. Dessa forma, 3, 4, 5 é uma tripla pitagórica, é uma das triplas que eu acabei mostrando aí para vocês, né? Os quadrados representados pelas figuras, os quadrados representados pelas quarta, 11ª e enésima figuras determinam outra tripla pitagórica, sendo o valor de n igual a... Então essa sequência continua, né, pessoal? Então você vai ter a figura 6, a 7, a 8, respectivamente. Então olha só que bacana, o exercício falou que a segunda figura representa pra gente o 3 ao quadrado, né? A terceira figura representa o 4 ao quadrado. A quarta figura representa o 5 ao quadrado. Então, se a gente for nesse padrão, né, ó, não tô aparecendo, né? A primeira figura representa o que pra gente? O 2 ao quadrado, né? A quinta figura representa o 6 ao quadrado, né? Então, vamos pensar no padrão que está acontecendo aí, né, ó. A figura 1 representa 2 ao quadrado. A figura 2 representa 3 ao quadrado. A figura 3 representa 4 ao quadrado. Sempre uma unidade à frente, certo? Então vamos parar para pensar o seguinte. Ó. Ele falou para a gente observar a tripla 4, 11 e n. Perdão, a tripla não, né? As figuras, né? 4, 11 e n, é isso, né? Pela quarta, 11ª e enésima figura. Então, a figura 4, pessoal, vai representar o quê, né? A figura 4 vai representar 5 ao quadrado. A figura 11 vai representar 12 ao quadrado. Sempre uma unidade à frente, né, pessoal? E a figura n, né? Vai representar quem ao quadrado? N mais 1, sempre uma unidade à frente. E aí ele falou que essa terna é uma terna pitagórica, né? Um trio pitagórico aí. Bom, então como a gente sabe que o n ali é maior que 11, o n mais 1 seria o maior lado do teorema, né? Seria a hipotenusa. Pensando assim, então, ó, como é que ficaria a nossa continha para descobrir quem é n, né? Então, o maior lado, que é n mais 1 ao quadrado, certo? É igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Perfeito? Então, nesse caso, n mais 1 ao quadrado vai ser 25 mais 144. Perfeito? Ou seja, n mais 1 ao quadrado, 169. Olha lá, pessoal. Então, n mais 1 ao quadrado está dando 169. Raiz quadrada em ambos os lados. N mais 1, perdão, já sumiu esse quadrado, né? N mais 1 vai ser 13. Olha lá. O n vale 12. Perfeito? Ou seja, letra B de bola. Galera, esses foram os exemplos que vieram aí na apostila, tá? Então, na minha live, eu vou dar espaço para dúvidas, para perguntas. E caso não surjam dúvidas, não surjam perguntas, eu vou escolher alguns exercícios de vestibular também, tá? Então, estou fazendo uma caça aí para os principais vestibulares que falam um pouco sobre o tema, beleza? E foi essa a nossa aulinha. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você puder, fique em casa. Aquele abraço.